Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física do canal Física Conectada, comigo, professor Humberto. Não esqueça novamente de curtir o nosso vídeo, compartilhar e também seguir o nosso canal. Estamos aí com uma campanha para aumentar o número de seguidores, que ainda está um pouco baixo, né? Você pode ajudar. Você pode ajudar e pedir para os seus colegas também. Então hoje vamos falar sobre campo elétrico, né? Dando continuidade à aula anterior. Então quem não assistiu à aula anterior, vou deixar um card aqui e vocês podem acessar. É interessante assistir esta aula agora e a anterior, porque é uma sequência, são duas aulas de introdução sobre campo elétrico. Então vimos que o campo elétrico ele é uma propriedade física que é estabelecida nos pontos do espaço em que estão sob a influência de uma carga elétrica. Então, ao colocar uma carga elétrica no espaço, esta carga elétrica aqui vai alterar de alguma forma essa região devido à existência de um campo elétrico que ela vai gerar, que ela vai produzir. Então, a carga elétrica, ao redor da carga elétrica, vamos observar sempre um campo de atuação. Esse campo de atuação é chamado de campo elétrico. Que aqui nós temos uma situação, uma representação do campo elétrico. Mas vamos ver agora aqui num simulador do site FET Colorado. Vocês podem acessar, vou deixar até o link na descrição aqui do vídeo para quem quiser acessar e fazer essas simulações em casa. Então aqui nós temos um espaço, né? Você está vendo aqui a tela preta, significa que não temos carga elétrica, ou seja, nós não temos a ação de um campo elétrico. Mas vamos observar o que vai acontecer quando eu colocar aqui uma carga positiva igual a 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb equivale a uma carga de 10 a menos 9 coulombs. Então vamos colocar aqui ó, uma carga positiva igual a 1 nanocoulomb. Então, já você vai começar a observar aqui, ó, que ela alterou a região onde foi inserida. Agora nós temos a presença de um campo elétrico que está sendo representado por essas setas. Essas setas aqui seriam as representações do campo elétrico em cada ponto. Eu vou pegar aqui agora um sensor, com essa bolinha amarela. Esse sensor aqui nós vamos representar ele será uma carga elétrica pontiforme positiva, que é o que a gente chama de carga de prova. Então aqui nós temos uma carga de prova, que é essa bolinha amarela aqui, é a carga pontual positiva. A carga fonte, que é aquela que está gerando o campo elétrico, essa maior. É claro que essa daqui também vai gerar um campo elétrico, menor do que a outra, mas também vai gerar. Mas ela vai servir para mostrar ou comprovar que realmente aquela região está sendo afetada por um campo elétrico. Então, que aquela região tem um campo elétrico. Então, quando eu coloco uma carga de prova, e se a gente solta essa carga de prova, ela vai entrar em movimento, porque ela está sob a ação de uma força elétrica. Como vimos nas aulas anteriores, corpos carregados com cargas de mesmo sinal, eles se repelem. Então você tem aqui uma força elétrica de repulsão. Então fazendo com que essa carga se afaste da outra. E o que acontece quando eu aproximo a carga? Essa carga de prova da carga fonte. Nós vamos observar aqui ó, que o vetor força elétrica ele aumenta, ou seja, a intensidade da força aumenta. Então quanto mais próximo tiver uma carga da outra, maior a intensidade dessa força, quanto mais distante, menor. Então, esta carga de prova está servindo para comprovar a existência de um campo elétrico nessa região. E você observa que essa carga, na medida que você contorna a carga fonte, que é essa vermelha aqui positiva, a força elétrica ela sempre vai ser ó, na direção que une as cargas e nesse caso aqui é uma direção radial, porque ele vai formar, se a gente fizesse isso de maneira tridimensional, a gente iria observar aí uma esfera,
onde nessa esfera, se mantivesse a mesma distância sempre, né, você iria observar sempre a mesma intensidade da força. Claro que aqui eu não consigo fazer, que se eu aproximo a força aumenta, se eu diminuo, se eu afasto, a força diminui. Mas se a gente conseguisse manter aqui um raio constante, então nós iríamos observar que essa força aqui, ó, ela é constante para esse raio, né, para essa distância. Então, mantendo a distância constante, a força aqui vai ser constante. Vai mudar apenas em quê? Na direção e no sentido. A direção sempre será da reta que une as cargas e o sentido da força elétrica, nesse caso aqui, ó, é sempre afastando. Então, essa é a característica do campo elétrico gerado por uma carga positiva. Vai ser um campo de afastamento. Por isso que as setinhas estão tudo apontando, ó, como se estivesse saindo da carga. Mas vamos ver agora a situação do campo elétrico gerado por uma carga negativa. Vamos ver a diferença. Então, temos aqui a carga negativa. Ela agora vai gerar um campo elétrico de aproximação. As setas apontam para a carga. Vamos novamente colocar nossa carga de prova, que é uma carga positiva. Aí vimos nas aulas anteriores também que os opostos se atraem. Como é uma carga positiva, você vai observar aqui uma força de atração. Quanto mais perto, maior a força, e quanto mais distante, menor a força. Só que agora a força é de atração. E contornando, nós vamos também observar que essa força sempre aponta aqui, ó, para o centro, sempre vai apontar para a carga. Então vai ser na direção que une as duas cargas, a positiva e a negativa. E quanto mais próximo, maior a força, quanto mais distante, menor a força. Então, novamente aqui, ó, a força tem uma direção radial. Então, a gente poderia fazer isso de maneira tridimensional e mantendo a mesma distância, nós iríamos encontrar forças sempre com o mesmo valor, apenas alterando a direção e o sentido. Então, nós temos aqui uma força de atração. Agora vamos fazer uma situação de, ao invés de trabalhar com uma carga, nós vamos colocar duas cargas. Vamos colocar aqui a carga negativa e agora vamos adicionar nessa região uma carga positiva. O que será que vai acontecer agora? Eu tenho já um campo elétrico gerado pela carga negativa e agora eu vou colocar uma carga positiva, que também vai gerar um campo elétrico. E esses campos eles vão interagir. Então, essa interação vai modificar a região do espaço que será representado através dessa orientação, sempre saindo da carga positiva e apontando para a carga negativa. Então você observa aquele que vai formar uma imagem, se a gente tangenciar essas setinhas, que são os vetores que representam o campo elétrico, se a gente criar aqui uma linha tangente a esses vetores, nós vamos observar uma imagem que eu vou mostrar daqui a pouco no slide. Então você observa que o campo elétrico ele é produzido, né, na direção saindo da carga positiva e chegando na carga negativa. Então a gente diz que é um campo de afastamento na carga positiva e de um campo de aproximação na carga negativa. Então essa é a característica. Agora, e se a gente colocasse, ao invés de duas, uma positiva e uma negativa, se eu colocasse duas cargas negativas, como seria a situação? Então, você vai ter aqui aproximando na carga negativa e de aproximação na carga negativa. Então, você vai ter também uma figura aqui que vai ser produzida através de linhas que tangenciam esses vetores. Nós vamos observar esta imagem daqui a pouco no próximo slide. Da mesma forma, aconteceria se a gente colocasse aqui duas positivas. Então, aqui a carga positiva e outra carga positiva. Então, nós temos aqui, ó, nas duas cargas positivas, o campo é de afastamento. Então, nós vamos ter aqui uma interação entre eles que vai formar linhas, né, que são linhas que tangenciam esses vetores aqui, ó. Então você vai ter linhas saindo da carga positiva e linhas saindo da outra carga positiva. E vamos observar exatamente como é esta representação
do campo elétrico, né? A representação do campo elétrico será realizada pelas linhas, também chamadas linhas de força ou linhas de campo. Essas linhas são um conjunto de linhas imaginárias que são dispostas de tal forma que a força que atua sobre uma carga de prova positiva em qualquer ponto do espaço é tangente à linha naquele ponto, que foi o que eu estava mostrando ainda agora. Então aqui nós temos a carga negativa, que eu já mostrei a vocês, o campo elétrico será representado por linhas de aproximação. Então são linhas orientadas apontando para o centro da carga. Já a carga elétrica positiva, carga pontual, né, positiva, vai ser representado por linhas de força ou linhas de campo que são saindo da carga. Então, os dois casos, a gente diz que a direção é radial, porque a direção sempre passa pelo centro da carga. Então, é como se fosse aqui, ó, um raio de uma bicicleta, né? Então, radial. Então, você tem aqui saindo e aqui, no caso negativo, chegando, positivo saindo, afastamento, negativo, aproximação, chegando. E se eu colocar essas duas cargas próximas, né? Nessa situação elas estão distantes, mas se a gente colocar próximas, aí nós vamos ter carga positiva, carga negativa, saindo do positivo, chegando negativo. Saindo do positivo, chegando negativo. Então vai gerar esse campo elétrico que é representado por esta imagem aqui, linhas saindo do positivo, chegando negativo. E se eu fizer com os objetos, né, carregados com cargas de mesmo sinal, então são linhas, aqui no caso positivo, positivo, linhas saindo. Então elas vão aqui, ó, interferir no campo elétrico, cada um vai interferir no campo do outro, da mesma forma aqui. Então nós vamos ter maior intensidade do campo quando está mais próxima das cargas e menor intensidade do campo quando estão mais distantes da carga. Então nós temos aqui duas situações, cargas de sinais opostos e cargas de mesmo sinal, que eu mostrei exatamente no simulador do FET aqui, ó, cargas positiva e positiva. Então, você observa que os vetores eles estão se afastando e em determinado momento aqui, ó, um vai interferir no outro, que é exatamente essa imagem aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Tá joia? Então, aí nós temos a representação do campo elétrico. E para finalizar esta aula de hoje, vamos fazer um exercício, né? Para testar o conhecimento já de campo elétrico que vimos até agora. Na próxima aula nós vamos aprender a representar, né, falar com mais detalhes a representação do vetor campo elétrico e como a gente pode determinar a intensidade desse campo elétrico. Mas vamos finalizar a aula de hoje com este exercício. Em relação às linhas de força dos campos elétricos, assinale o que for incorreto. Então, nós vamos aqui marcar o incorreto. As linhas de força das cargas elétricas pontuais são radiais. Então, isso aqui está correto, né? Acabei de falar. As linhas de força das cargas pontuais, elas são radiais, apontam sempre para o centro da carga. Aliás, na direção que passa pelo centro da carga. Se for positivo, é saindo, negativo, chegando. Letra B. Quanto maior a concentração de linhas de força em uma região do espaço, maior é o módulo do campo elétrico? Correto. Aqui na imagem eu mostrei a vocês que quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do campo elétrico. Então aqui também está correto. Maior é o módulo do campo elétrico. Letra C. As linhas de força do campo elétrico das cargas pontuais de sinal positivo são radiais, correto, e apontam para o centro da carga. Então, positivo aponta para o centro da carga, positivo não aponta para o centro da carga. Que aponta para o centro da carga é o campo elétrico gerado por uma carga negativa. A carga positiva é afastando. Então, a letra C é a única que está errada. Mas vamos analisar D e a E também. As linhas de força são formadas pela componente tangencial dos campos elétricos de cada ponto, também está correto. Então, as linhas de força são exatamente a componente tangencial que passa naqueles pontos do campo elétrico. E letra E, as linhas de força são imaginárias e usadas para ilustrar a direção e o sentido do campo elétrico. Também está correto. Então a letra C que está errado, porque diz que
a carga pontual positiva aponta para o centro da carga. Na verdade, não aponta para o centro da carga, vai gerar um campo elétrico de afastamento, vai apontar para fora da carga. Então, a errada é a letra C. Então, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.